Nós cremos, os testemunhos de portas abertas estão chegando. Hoje, meio-dia, a gente estava aqui e eu senti muita direção de Deus também estar orando por essas portas. E graças a Deus, o Senhor tem feito, operado os milagres. A gente estava aqui hoje, eu, o irmão Clésia, a obreira Rose, estava clamando ao Senhor. E eu tenho certeza que os sinais, as maravilhas de Deus vão continuar acontecendo. Aleluia, amém. Então nesse momento eu quero convidar você a fechar os seus olhos, mais um momento aí, curva a sua cabeça, peça para o Senhor falar com você nesse momento, aquiete seu coração, aquiete seus pensamentos, aleluia. Qualquer situação que você está vivendo exteriormente, não aceite nesse momento isso distrair você. Começa a dizer, mente, sabe, começa a declarar, alma, não te perturbas dentro de mim, espera no Senhor, pois ainda o louvarei. Ainda, querido, que você esteja vivendo momentos de pressões, eu quero desafiar você nesses dias que nós estamos falando sobre perseverança, a você continuar, a não desanimar, no nome de Jesus. Sabe, o Senhor ele tem falado coisas poderosas, sabe, para você destravar na sua vida. E uma das áreas que Satanás mais tem atacado as pessoas nesse tempo é a financeira, e tentado trazer uma mentalidade que está faltando, tentando trazer uma mentalidade que não pode, que não consegue. Mas hoje nós cremos que o poder da palavra de Deus, que é considerado como um martelo que esmiuça a penha, está quebrando qualquer pensamento negativo, está quebrando qualquer vínculo, sabe, de uma linguagem negativa, sabe, de um posicionamento negativo. Em nome de Jesus, você não vai aceitar a situação que está se propondo diante de você, não. Você viverá o que a Bíblia declara, em nome de Jesus. Você não aceitará o que o mundo tem estabelecido, você não aceitará viver o que as situações, as aflições, as pressões desse mundo tem estabelecido para a gente viver. Não, nós viveremos tudo que a palavra de Deus diz. Nós tomamos posse nesse momento, Pai. Nós clamamos, Espírito Santo de Deus, venha, que esse ambiente seja tomado ainda mais pela Tua glória, e que a palavra do Senhor venha penetrar na mente, no coração, em todas as áreas da vida dessa pessoa. Agora, meu Pai, todo mal, todo demônio, toda distração seja neutralizado neste lugar, e somente Teu Espírito possa falar no nosso meio, em nome de Jesus, amém. Glória a Jesus. Abra sua Bíblia comigo lá em Deuteronômio capítulo 29. Quero convidar você, querido, a anotar tudo que Deus falar ao seu coração. Deuteronômio 29, versículo 9. Vai anotando os versículos que vamos estar falando hoje. E o tema de hoje, para a gente estar ouvindo da parte de Deus, é perseverança para prosperar. Sabe, a gente conhece uma pessoa quando ela quer avançar, quando ela quer crescer, pela sua obediência. A gente conhece uma pessoa que quer romper na sua vida, sabe, pela obediência a tudo que lhe é proposto. Então, se você que trouxe o caderno, a caneta, glória a Deus, você está desejando mais, não se conforme apenas ouvir, anote, grave os versículos, as palavras que o Senhor falar ao seu coração, para você chegar na sua casa e mergulhar ainda mais, né? Fazer que nem o irmão Jean, o irmão Wanda aí que foram para o retiro, pegaram e começaram a estudar tudo aquilo que eles anotaram. E as mulheres, eu tenho certeza que vocês também vão fazer a mesma coisa. Tudo aquilo que vocês anotaram, tudo aquilo que vocês escreveram, vão lá e mergulhem, vão a mais fundo no nome de Jesus, tá certo? A palavra de Deus diz aqui no capítulo 29 de Deuteronômio, versículo 9, diz assim: guardai, pois, a palavra deste concerto, que significa aliança também, e cumpri-as, para que prosperei em tudo quanto fizerdes. Vamos ler novamente: guardai, pois, as palavras deste concerto, e cumpri-as, para que prospereis em tudo quanto
fizerdes. Agora você pode olhar para cá no nome de Jesus. Amados, o tema de hoje é o que? Perseverança para prosperar. Aleluia. E um dizer que a gente começou a falar quarta-feira, né? Que nós vamos perseverar e não Quem lembra? Perseverar e não. Vamos declarar um pouquinho mais alto, mais forte. Perseverar e não. Em nome de Jesus. Perseverar é isso, é não desistir. Glória a Deus. Nós aprendemos semana passada sobre nós perseverarmos para permanecermos firmes na nossa caminhada com Jesus, para permanecer firme no nosso relacionamento, no nosso, na nossa caminhada com o Senhor. Nós precisamos de perseverança, e perseverança nada mais é do que você não desistir, é de você continuar, é de você mesmo sem força, mesmo recebendo diante de você, estando muralhas gigantes, necessidades, é você não desistir, é você prosseguir. Aleluia. E hoje é perseverança para prosperar. E se eu for perguntar aqui, quem quer prosperar na sua vida? Nós temos noção de prosperidade, querido, que é ter muito dinheiro, né? Isso não está errado, mas também isso não é tudo. Tem gente que tem muito dinheiro e não é próspero, não é verdade? Porque a prosperidade, segundo Deus, não é segundo o que o mundo ensina, que é ter muito dinheiro. Cara, esse homem aí é próspero e tem muitos negócios, é dono de fazenda, é dono de casa, tem muito carro, tem muitas lojas. Mas a gente vê uma pessoa dessa, o quê? Que sofre dentro de casa com o quê? Com uma mulher que tem câncer, com um filho que está preso nas drogas. Então isso não é a prosperidade segundo a palavra de Deus. Porque uma pessoa que é próspera, ela é próspera em todos os sentidos. Amém? Uma pessoa que é próspera na vida financeira, a prosperidade segundo Deus, querido, conserva a tua família, conserva a tua saúde, conserva teus negócios, conserva teu casamento, conserva os teus bens. Porque quantos homens por aí ganham mais de 2, 3 salários e não tem uma casa própria, não tem um carro, sabe, tudo que ele faz dá certo por um tempo, depois não dá mais. Por quê? Porque, querida, a prosperidade segundo Deus é todas as áreas da nossa vida que crescem. Aleluia. Não é apenas a financeira. Então tem muitos homens que são um sucesso na vida financeira, mas é um fracasso dentro de casa, sabe, é mendigo no relacionamento com os filhos. Esses dias a gente recebeu uma notícia, uma adolescente de 15 anos, é 15 anos, né, missionário? Se eu não me engano é 15 anos, é 12, 13, 14 anos, por aí. Que ela se suicidou, né, se jogou do apartamento onde morava. Os pais são advogados, os pais têm uma vida boa, né, financeiramente, mas a filha se suicidou, não chegou nem a completar, eu acho, aos 15 anos. Então tudo isso, querido, mostra, eu não estou falando de um caso longe, isso é um caso perto da gente, entendeu? Então, o que acontece? Tudo isso mostra que a prosperidade, segundo o mundo, é o quê? É a pessoa ter muito dinheiro. Mas a Bíblia, ela nos mostra uma prosperidade que nós herdamos de Abraão, que nós seremos bem-sucedidos em todas as áreas da nossa vida. Não é isso que a Bíblia fala? Na fazenda e na cidade, tudo que nós fizermos prosperará. Sabe, abençoados serão aqueles que nos abençoar. Tudo isso é uma promessa que nós herdamos de Abraão. Aleluia. Então eu quero que você entenda algo, que a prosperidade segundo Deus, você não vai crescer apenas na vida financeira, não. Você vai crescer na sua vida emocional, na sua vida sentimental, você vai crescer na sua vida ministerial, sabe, querido? Você vai crescer em todas as áreas da sua vida. Quem está comigo? A prosperidade segundo Deus é desse jeito que funciona. Eu não estou pregando aqui a teologia da prosperidade, não. Eu estou falando, querido, de algo que a Bíblia nos garante. Aleluia, que a Bíblia fala que de nada teremos falta. De nada teremos falta. Amém? De nada. Olha só.
Prosperar significa, querido, você progredir. Prosperar significa progredir, desenvolver, crescer. Isso significa prosperar. Tá certo? Esse é o significado da palavra prosperar. E hoje eu quero falar algo com você, alguns princípios que nós precisamos para prosperar. E o primeiro deles se chama obediência. A obediência, querido. Quando nós estamos debaixo dessa obediência, não tem como uma pessoa ser próspera sem obedecer. A obediência, querido, ela é fundamental para quem quer prosperar em sua vida. Porque hoje a gente vê muitas pessoas que querem ter sucesso, mas não honram o pai, não honram a mãe, não honram o patrão, né? Não honra aquele que está por cima, não reconhece aqueles que sempre estão por cima deles. Então não tem como uma pessoa dessa que sempre querendo passar a perna em todo mundo dar certo. Uma pessoa insubmissa não vai crescer. Uma pessoa que não se submete, ela não cresce. Pelo contrário, ela atrofia, ela recua, ela não consegue avançar. Porque Jesus, ele sempre nos mostra que ele passou 3 anos com os discípulos e ensinando, servindo. Olha, isso aqui que eu estou fazendo com vocês vão fazer. Vocês vão fazer como eu fiz com vocês. Mas primeiro eu preciso fazer com vocês. Ou seja, vocês primeiro têm que ser servidos por mim. Vocês primeiro têm que ouvir. E se vocês obedecerem, vocês viverão tudo que eu estou fazendo. E ainda mais, vocês farão coisas muito maiores. Vocês farão coisas muito maiores do que eu. Aleluia. Isso aí está na sua Bíblia. Amém? Está na sua Bíblia, glória a Deus. Então a palavra do Senhor está falando aqui sobre a gente guardar. E essa palavra guardar, a gente pode associar também ao que? A obediência. Se nós obedecermos, está falando, guarda, pois, as palavras deste concerto, dessa aliança. Ou seja, obedeça essa aliança. E qual é essa aliança? Entre nós e Deus. Quando nós obedecemos a palavra, quando nós obedecemos o nosso relacionamento com Deus, quando nós entendemos que o Senhor está acima da minha vida, acima do meu casamento, acima dos meus negócios, quando eu entendo que Deus está acima, sabe, daquilo que eu sei, daquilo não, mas eu estudei missionário para isso, mas Deus está acima de tudo, porque só Ele é soberano. O seu diploma você pode jogar fora, se Deus não estiver no controle da sua vida. Se Deus ele não abrir as portas, não vai adiantar. Se você for por aí, você vai ver um monte de gente, querido. Pessoas que são PhD, seu QAD, né? Que terminaram faculdade, concursado, mas estão tudo encostado. Eu conheço muitos amigos concursados que estão encostados. Por quê? Porque as portas não estão se abrindo. Não é verdade? Mas por quê? Porque, querido, eu entendo algo, que quando existe um servo de Deus e um ímpio, Deus vai olhar para o servo dele. Não que ele não ame a outra pessoa, mas entre o filho que obedece e desobedece, quem você diz, olha, não, vou abençoar esse aqui, porque está me obedecendo. Não é verdade? Então, para nós crescermos na nossa vida, nós precisamos aprender a obedecer. Precisamos aprender esse princípio, porque uma pessoa ela só alcança o sucesso quando ela mantém o padrão de obediência. Uma pessoa só alcança o sucesso. Uma pessoa só alcança, sabe, o resultado final quando ela mantém o padrão de obediência. Se você for ver aí, existem muitas grandes empresas que faliram. Por quê? No meio da jornada, eles foram perdendo o padrão da empresa. Se você pode ver, nós vamos citar aqui a Yamada. Quando o homem, né, o dono, morreu, os filhos tomaram de conta, o que foi que aconteceu com a Yamada? Faliu, né? Devendo Deus e o mundo aí. Muito pai de família aí. Se fosse depender da Yamada, meu Deus. Mas por que faliu? Porque os filhos não andaram no padrão que o pai estava andando. Eles não andaram em obediência que o pai deles estava andando. Então, na nossa vida com Deus é do mesmo jeito. Quando eu não ando no padrão que Deus está estabelecendo para mim viver, eu não vou conseguir ter sucesso.
Eu não vou conseguir ter êxito. Eu não vou conseguir prosperar. Quem está comigo? Então a obediência, ela é fundamental, querido. A obediência, ela é fundamental, sabe, para a gente manter um padrão na presença de Deus. Eu digo para você algo, nós não estaríamos prosperando se nós não estivesse obedecendo tudo que nós ouvimos da nossa liderança. Você está me entendendo? Eu não estaria crescendo espiritualmente se eu não estivesse obedecendo. Não, eu estaria debaixo de maldição. E toda pessoa que não obedece, ela não cresce. Ela não cresce. Por quê? Ela está debaixo de uma maldição. Sabe? E aqui a palavra do Senhor está falando sobre a gente guardar, pois, as palavras deste concerto. Ou seja, guardar os princípios. E o primeiro princípio é obediência. Aleluia. Querido, nós podemos buscar novas estratégias. Você pode buscar novas estratégias, mas o caminho é o mesmo. Aquele caminho que Deus ele traçou para você. O que eu quero dizer com isso? Às vezes, na nossa vida, nós já temos uma estratégia de vida. Está dando certo, né? E quando começa as coisas a dar errado, nós queremos abandonar o barco. O que foi que aconteceu com Pedro? Enquanto ele estava olhando para Jesus, ele estava andando por cima daquilo que Jesus tinha falado, vem. Ou seja, ele estava em obediência à palavra. Ele estava andando de acordo com aquilo que o mestre tinha falado. Vem, e ele foi. O seu corpo reagiu à palavra de Jesus. A sua fé, a sua confiança reagiu conforme o que Jesus falou. Mas no meio do caminho aconteceu uma coisa. O medo, a desconfiança, fizeram ele olhar para as ondas, para os ventos fortes, e a humanidade dele veio para fora. E ele começou a afundar. Ou seja, as estratégias dele, ele quis trocar o caminho. Começou a olhar para os lados, mas o caminho era para frente. O caminho era o mesmo. Aí aconteceu o que? Ele afundou. E na nossa vida, querido, é do mesmo jeito. O caminho que Deus já tem um caminho traçado para nós. E você não precisa buscar estratégias fora da palavra de Deus, fora da presença de Deus para você ser feliz. Não é em pessoas, sabe? Não é em você alcançar vários diplomas para você se sentir alguém. Não, você já é filho de Deus. Aleluia. E se isso não basta, a Bíblia fala que nós somos herdeiros e co-herdeiros em Cristo Jesus. Temos direito à herança que Jesus conquistou na cruz do Calvário 2 vezes. Aleluia. Além de sermos filhos, nós somos irmãos de Jesus. Temos direito à promessa. E qual é essa promessa, querido? É de viver o melhor do Senhor, de viver uma vida em abundância. Seja qual for a área da sua vida. Sabe, se a gente for olhar para aquilo que Jesus ele pregava a cura. E as pessoas eram curadas. Jesus pregava sobre a bênção de Deus, sobre ser filho, que somos perdoados, que somos amados, que há uma herança, que há um reino a vir. E na nossa vida, querido, nós precisamos buscar isso, a sempre permanecer, a perseverar, sabe, para nós avançarmos, para nós sermos prósperos em todas as áreas da nossa vida, nós precisamos continuar em obediência. Querido, não determine o futuro que Deus escolheu para você viver pelo momento que você está vivendo. Não determine a tua história pelo momento que você está passando. Não determine aquilo que Jesus quer, que Ele falou no seu coração, que Ele vai fazer pelo momento que você está vivendo. Eu digo algo para você que no início da minha caminhada Deus falou muitas coisas ao meu coração. E hoje eu estou vivendo tudo o que Ele falou. Mas teve um certo momento da minha vida que eu pensei que essas promessas não iam se cumprir. É aí que eu estou falando que a gente começa a buscar outras estratégias para ver se a gente tenta ajudar a Deus. E Deus só quer a nossa obediência. Qual é a palavra aqui, ó? Guarda as palavras deste concerto. Guarda.
Ele não está falando assim, olha, tenta me ajudar. Não, obedece, vive. Aleluia. Vive o que a Bíblia está falando. E a Bíblia está falando o quê? Não apenas guardar, mas cumpri-as, para que prosperei em tudo quanto fizer. Aleluia. Querido, não guardar a palavra de Deus apenas. Você não tem que apenas guardar a palavra de Deus no seu coração. Você não tem apenas que saber a palavra decorada, de trás para frente, de frente para trás. Se você já leu mais de 10 vezes, né? Tem pessoas que contam vantagem de ler a Bíblia, já li a Bíblia mais de 100 vezes, mas não vive 1% do que a Bíblia declara. Porque é uma pessoa ferida, uma pessoa religiosa, uma pessoa orgulhosa, uma pessoa infeliz. Você está me entendendo, querido? Acha que já provou de tudo de Deus, e eu quero dizer para você que enquanto estivermos em carne, nós não viveremos tudo que Deus tem para a nossa vida ainda. Porque nós só teremos uma visão completa do esplendor da glória de Deus quando estivermos diante dele. E lá a Bíblia fala que não haverá dor, nem choro, nem fome. Você não vai ter que pagar conta, porque tudo já está pago. Você não vai ter necessidade. Você não vai sentir vontade de comer um açaí. Não vai sentir fome. Por quê, querido? Que você vai estar diante dele saciado. Aleluia. Mas existe uma coisa também que Jesus ele me ensinou, que ele não quer apenas que a gente viva o melhor dele lá na glória, aqui também. A Bíblia fala que o melhor dessa terra é para os filhos de Deus. E eu pergunto para você, o melhor tem estado lá na sua panela? O melhor dessa terra tem estado dentro do seu guarda-roupa? O melhor dessa terra tem estado lá com você, na sua empresa? Sabe, hoje eu estava orando aqui pelos nossos empreendedores, e eu disse, Senhor, eu não aceito. Sabe, eu ouvindo histórias de tantos homens que não servem a Deus, mas que avançaram, que prosperaram, e eu falei, não aceito os nossos empresários ficarem apenas com uma loja, apenas, né? Não tem mais cabimento, o irmão Renato ter que subir com botijão. Não aceite mais isso, né? O Senhor vai carregar agora o seu neto, não mais botijão. E eu falei, não, está errado isso. Eu comecei a orar e a declarar, Senhor, em nome de Jesus, aquilo que não aconteceu em todos esses anos vai acontecer em alguns meses. Sabe, as vendas que não tinha vendido, vai vender tudo. Virá mercadoria nova, abrirá. Sabe, eu estou inconformado enquanto a irmã Odilene só está com um pontinho aqui, né? Esse ponto aqui. Não, nem que ela tenha que quebrar tudo e fazer a casa dela em cima, mas tem que avançar. Tem que não, eu só estou vendendo aqui para me sobreviver. Não, querido, filho de Deus não é assim. Você lembra de Jacó? A bênção que Isaac liberou sobre ele, que ele viveria o melhor de Deus, a bênção de Deus estava sobre ele, ele seria próspero em tudo que ele fizesse. E ele foi para um lugar, lá com seu tio Labão, e ele começou a trabalhar com seu tio. E o seu tio, muito esperto, mais esperto que ele, começou a observar que tudo que Jacó fazia prosperava. E ele quis passar a perna em Jacó, olha, tu vai ficar com essas vaquinhas aqui, essas malhadas, e as outras lisas são minhas. E as vacas malhadas cresceram mais do que as lisas. E aí Labão não se contentou, ele viu aquilo, falou, não, agora tu fica com as lisas, eu vou ficar com as malhadas. Olho grande, inveja, né? E aí, no outro ano, o que aconteceu? As vacas lisas deram mais filhos e as malhadas não. E Labão ficava assim, poxa, não dá mais, tem que ir embora, cara. Não está dando certo esse negócio aqui. E o que acontece, gente? Na nossa vida é assim, gente. Eu quero contar uma história para você de um jovem que queria ir para os Estados Unidos. E naquela época só tinha passagem de navio, não existia avião. Ele estava saindo lá da Ásia para ir para a América, para os Estados Unidos, porque os Estados Unidos é uma das potências mundiais e já era muito tempo atrás, né? Hoje não é tanto. Mas sabe por que a América
se tornou uma das potências mundiais há muitos anos atrás? Porque quando eles tiveram contato com o evangelho, eles aprenderam. A maioria das universidades nos Estados Unidos foram instituídas por homens de Deus. A maioria das universidades. Então, o que foi que aconteceu? Esse jovem não tinha condição de pagar nem de primeira e nem de segunda classe. Ele comprou uma passagem de terceira classe. E ele só tinha dinheiro para chegar só para comprar a passagem e chegar nos Estados Unidos, para tentar a sorte. E ele comprou essa passagem e foi. E essa viagem era uma viagem de 2 semanas. Mas aconteceu um imprevisto no meio dessa jornada. Aconteceu que muitas ondas vieram e o navio saiu da rota. Ele saiu da rota e passou quase um mês para voltar para a rota, para eles continuarem. Teve um atraso muito grande. Um atraso de 2 semanas foi. E o que acontece? Ele ficou lá no navio todo esse tempo. Desde que saiu, uma viagem que não era tão longa, se tornou longa. E ele ficou todo esse tempo só tomando água. Ele não se alimentava, porque ele achava que tinha que comprar comida dentro do navio. E quando ele via as pessoas com muita fome, teve um dia que ele não aguentou, ele foi lá no refeitório, pediu comida, pediu o primeiro prato, pediu o segundo, comeu até se saciar. E no final ele chamou, mesmo sem dinheiro, chamou o garçom, perguntou quanto era que tinha dado a conta. E o garçom falou assim, mas que conta? E ele falou assim, não, isso aqui tudo que eu comi, quanto foi, quanto é? Ele disse, não, senhor, a partir do momento que o senhor comprou a passagem, o senhor tem direito a tudo aquilo, que qualquer tipo de alimentação que tivesse aqui no navio, o senhor tinha direito. O que acontece, gente? Às vezes nós, como filho de Deus, tem muito filho de Deus vivendo assim. Sabe, vivendo anos e anos na igreja e não desfrutam daquilo que já está comprado, garantido. Quem está comigo? Anos e anos nós estamos dentro da igreja e achamos que isso não é para nós. Achamos que viver uma vida próspera, né, não é desfrutar do melhor. É eu me conformar com a cama quebrada, é eu me conformar com o celular ruim. É eu me conformar só comprar roupa na feira, é eu me conformar, né? Não que seja errado, não que seja pecado, não estou falando isso, eu uso muito roupa da feira, né? Mas também uso do shopping, uso das melhores marcas, entendeu? Mas eu não me conformar, só querer comer o ovo, né? Não me conformar, querido, só em ter apenas uma loja, de ficar com o mesmo carro anos e anos, não. Você tem, querido, a palavra de Deus diz isso. A palavra está falando assim, olha, se nós guardarmos essa palavra, essa aliança, e cumpri-as, o que vai acontecer? Prosperareis em tudo quanto. Eu quero que você tenha isso na sua mente, no seu coração. Tudo que você fizer vai prosperar, porque você serve aquele que criou tudo. O que você acha que tinha no Éden? O pior? Não, o melhor. Deus proporciona o melhor para os seus filhos. Eu imagino o jardim do Éden das melhores frutas, as melhores coisas. Mas quando o pecado entrou, foi desfeito tudo isso. Mas hoje nós temos isso, querido, por causa de Jesus. E o melhor é para nós. Não pense que eu fico conformado com aquilo que a gente ainda está vivendo. Eu sei que ainda é muito pouco, a gente está experimentando muito pouco dos sinais ainda. Tem muitas maravilhas como essa para acontecer. Sabe, de pessoas quebradas. Vai ler a história de Silvio Santos. Vai ver a história desses homens. Eles não começaram grandes, querido. Só quem nasce grande é monstro. Toda pessoa que é grande hoje, ela começou pequeno. Quem está me entendendo? Aleluia. Mas a obediência e a prática, sabe, daquilo que havia dentro delas, fizeram elas crescer.
porque elas tinham um alvo, tinham um objetivo. Agora eu quero aceitar os meus fracassos. Não faça isso, não aceite os seus fracassos. Não deu certo aqui, ó vida, ó céus, eu vou entrar no quarto e ficar deprimido. Querido, vá em frente, prossiga, persevere. Aleluia, persevera. No nome de Jesus. Aleluia. Não apenas saiba que existe uma aliança, mas viva ela. Não adianta saber que Jesus já pagou um preço, que nós somos perdoados, que o melhor dessa terra é para nós. Não adianta eu estar falando tudo isso para você, você sair desse culto e apenas saber que a cura é para mim, que eu já sou curado, que eu sou perdoado. Não adianta apenas saber, isso é apenas informação se eu não praticar. Isso é apenas informação se eu não viver. Aleluia. Querido, quando Jesus estava investindo nos jovens discípulos, sabe, Jesus estava tirando eles de uma realidade e trazendo para um lugar que eles iam crescer. Amém? Para um lugar porque eles nasceram para coisas maiores. E quando Jesus nos tira do lamaçal do pecado, sabe, querido, a nossa mentalidade também tem que crescer. A nossa mentalidade, a nossa visão tem que crescer. Aleluia. Se a irmã Iva tem alguns kitnet, vai comprar um quarteirão tudinho. A gente conheceu, eu e a missionária conhecemos um homem lá em Chapadinha, que ele tinha, o missionário Marcos fala que ele tinha um pote. Eu cheguei a ver esse pote de chave. Um pote de chave. E sabe o que era esse pote de chave? De tanto ponto alugado no centro da cidade, que ele nem sabia. Às vezes ele passava pelos pontos dele e nem sabia que era dele. Sabe, querido, há rompimento na nossa vida em todas as áreas quando nós obedecemos a palavra. Ninguém nasce grande. Agora, você quer viver a prosperidade de Deus? Não adianta apenas saber que Deus ele tem algo grande para mim e eu não viver. Eu preciso ter experiências na oração. Eu preciso ter experiência em eu perseverar em algo. Não, eu vou atrás, essa porta de emprego vai abrir. O milagre vai chegar. Aleluia. O milagre vai chegar. Quando Pedro estava preso, o que aconteceu? Isso aqui já é outra mensagem que a gente vai trazer sobre perseverança. Mas que a Bíblia fala que a igreja estava orando e Pedro estava preso. E o que aconteceu? Algo sobrenatural. O anjo veio e entrou na cela. Bora, só me segue, vem-te embora. E o que aconteceu? Pedro foi liberto de maneira sobrenatural. O anjo conduziu, ele pensava que ele estava tendo um sonho, uma alucinação. Não, era real. Aleluia, querido. Quando nós nos apropriamos da palavra de Deus como a única verdade que tem, que existe, que existe nessa terra. Quando eu me aproprio da palavra de Deus como a única verdade que tem, sabe, ela vai se cumprir na minha vida. Quando eu me aproprio dessa palavra como a única verdade, ela se cumprirá. A Bíblia está falando que aqui, se eu guardar e cumprir essa aliança, tudo que eu fizer prosperará. Tudo. Não existe nada que não vai dar certo. Tudo que eu fizer prosperará. Tudo, tudo, tudo. É para casar, a pessoa de Deus vai aparecer no teu caminho. Aleluia. É para abrir um negócio, vocês vão prosperar. A Bíblia está falando sobre isso. É para iniciar uma célula, essa célula vai ser uma célula frutífica. Aleluia. Tudo quanto eu fizer prosperará. Quem está comigo? Agora abra a sua Bíblia comigo. Eita glória. Quem tem um glória, dá um glória aí, irmão. Pelo amor de Deus. Aleluia. O Senhor está nesse lugar. Abra a sua Bíblia lá em Hebreus, capítulo 10. Nós estamos num ambiente onde Deus quer operar milagres, gente.
Nós estamos num ambiente onde Deus quer operar milagre, em nome de Jesus. Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10, versículo 36, perdão. Capítulo 10, versículo 36 diz assim: porque necessitais de paciência, para que depois de haver feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá e não... Meu Deus, aleluia, pelo amor de Deus, irmão, dê um glória a Deus aí. Porque necessitar de paciência, sim, Senhor, nós precisamos, para que depois de haver feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. E o que é que vai acontecer? Porque ainda um pouquinho de tempo, o que há de vir virá e não tardará. Aleluia. A segunda coisa, o segundo princípio para nós, sabe, avançar na prosperidade que Deus tem preparado para nós, se chama paciência. Paciência. A paciência, querido, só nasce, como eu falei, grande quem é monstro. É só, né, Godzilla, por aí vai, é só monstro. E se nós queremos, e o filho do Neymar, né? Só, por aí vai. Mas eu digo algo para você, que você não é o filho do Neymar, mas você é o filho de Deus. Aleluia. A grandeza já habita em nós, mas nós precisamos aprender a ser paciente. Muitos filhos de Deus perdem a promessa. Muitos filhos de Deus perdem a oportunidade de, sabe, de viver o extraordinário, algo fora do comum na sua vida, porque não são pacientes. Não consegue esperar, não consegue ficar calado na hora de que Deus quer que ela fique calado. Não consegue, sabe, aquietar os seus ânimos, não consegue dizer: por que te abates, ó minha alma? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A paciência de quem? De Jó. A Bíblia fala que ele foi um cara paciente, mas se você for ler a Bíblia de verdade, você vai ver que ele era um cara vexado. Não que ele estava feliz, não porque, glória a Deus, meus filhos morreram, glória a Deus, não. Ele entendia que Deus era o mesmo. Por isso ele falou assim: olha, quer dizer, ele disse para a mulher dele, quer dizer que você sabe receber a bênção e as coisas ruins que acontecem na nossa vida, você não sabe receber? Se Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Ele estava declarando que independente do que estava acontecendo na vida deles naquele momento, era transitório, porque Deus permanece o mesmo. Ele disse: olha, diante da luta, diante do gigante, Deus é o mesmo. Deus não muda. Diante da nossa fase ruim, diante da fase boa, Deus, Ele é Deus. Deus não vai deixar de te amar mais, porque você está fazendo só besteira. Deus não vai te deixar de te amar mais, só porque você não está devolvendo, você não está sendo fiel. Ou porque você, não, Senhor, é tão pouquinho. A gente fica até com vergonha. Algo que eu tenho aprendido: se eu não for fiel no pouco, jamais, hipótese nenhuma, eu serei fiel no muito. Não existe isso, querido. Honra a Deus pequeno, que quando você estiver grande, eu tenho certeza que você honrará o Senhor. Aleluia. Paciência. Todo êxito tem uma caminhada até lá. Toda pessoa, querido, que quer ter um bom resultado na sua vida, nos seus negócios, na sua família, tem um caminho, tem uma jornada até lá. Aleluia. Tem uma estrada a percorrer. E a Bíblia está falando isso aqui, ó, porque vocês necessitam de paciência. Coloca a mão na tua cabeça e diga assim: Senhor, é comigo, Jesus. Aleluia, é comigo, Jesus. Amém. Eu declaro paciência sobre a sua vida. Se prepare agora, viu? Se eu pedir paciência, se prepare. Se prepare,
né, se algumas coisas saírem do controle, do seu controle, mas está no controle de Deus. Amém? Pode fugir do nosso controle, mas está no controle de Deus. Paciência. Deus, querido, Ele deseja como ninguém o seu sucesso. Aleluia. Deus não criou ninguém para viver uma vida de fracasso, de derrota. Não. Deus é o mais interessado que você viva tudo que Ele sonhou para mim e para você viver. Ninguém como Ele deseja mais o seu sucesso, a sua alegria, a sua prosperidade como Deus. Agora seja paciente. Faça como Davi. Por que te abates, ó minha alma? Porque os sentimentos, esse tempo é um tempo que muitas pessoas têm sentido uma crise emocional. E essa crise emocional leva elas a viver uma vida frustrada. Leva elas a murmurarem, a reclamarem. E tudo isso anula a palavra de Deus, a palavra da fé de se cumprir na nossa vida. Porque nós aprendemos que palavras são sementes. E toda semente um dia brotará. Toda semente um dia há de crescer e dar frutos. Então eu preciso ter cuidado. Se tiver que falar, conversa com teus pensamentos. Não. Pensamento mal não. Pensamento negativo não. Pensamento de desistir, não vou prosseguir. Não, pensamento de abandonar o barco de Jesus, não. Jesus está no meu barco. Aleluia, eu não vou largar, eu não vou abandonar. Eu vou prosseguir, eu vou permanecer, eu vou perseverar. Sabe, eu vou dizer como Pedro: para onde irei, Senhor, se só tu tens as palavras de vida eterna? Aleluia. Farei como Jó, né? Bendito seja o nome do Senhor. Em meio a tudo isso, eu sei que o Senhor está comigo. Ele é o mesmo, Ele não muda. O mesmo Deus que agiu na vida desses homens é o mesmo Deus que agiu na nossa vida, igreja. Aleluia. Nós precisamos dar tempo ao tempo. Deus, Ele é o Senhor do tempo. Deus é o Senhor das estações. E como eu disse, Ele é soberano sobre todas as coisas. A Bíblia fala que há tempo debaixo do céu para cada coisa. Aleluia. Então se é o tempo de semear, semeie, que o tempo da colheita virá. Se a irmã Jéssica perdesse essa oportunidade no culto de Pentecostes, ela não estaria dando testemunho hoje. Eu vi ela pegando o envelope da mão da missionária. E às vezes nós somos desafiados com o nosso emocional. Não, mas não tem. Ei, me dá o teu Isaac. A oferta que vai doer, que vai mostrar para as tuas emoções que quem governa a sua vida não é você, é eu. Toda oferta genuína, querido, é um sacrifício a gente liberar. Quando Deus Ele pediu os meus sonhos, não pensa: ô Senhor, está aqui os meus sonhos. Não, foi chorando com muita resistência. Foi chorando com muita resistência, porque eu sabia que eu poderia ir mais longe. Só que os meus pés têm alcançado lugares mais longe do que eu pensei, do que eu poderia ter alcançado com aquilo que eu sei. Quem está me entendendo? Aleluia, querido. E jamais Deus vai te tirar de algo grande para te dar algo inferior. Não, Deus vai tirar você daquilo que é nada para te colocar no tudo. Aleluia. Ele tira do necessitado, sabe, dali do pó, e traz e faz assentar entre os príncipes dos príncipes. Esse é o nosso Deus. O nosso Deus não é um Deus de regresso, é um Deus de progresso. É um Deus que sempre visa crescimento, querido. Aleluia. Para você ter uma noção, quando foi que o Espírito Santo se manifestou na igreja? Quando estava tendo uma festa em Jerusalém. E a Bíblia fala que existia naquele momento, sabe, pessoas de todos os tipos de língua, nações estavam lá. Pessoas que moravam... Aí você sabe, vai lá ler Atos capítulo 2. Na Grécia, aí você vai ver um Panfilho, não sei nem onde é que fica essas coisas. Lá na Ásia, Ásia Menor, Ásia Ocidental, você vai ver pessoas de todas as nações. E o que foi que o Espírito Santo... Epa, tem gente de todo mundo aí. Como não tinha internet, como não tinha carro, né, não tinha moto, só tinha camelo, jumento, né, e pé. Jesus andou demais nessa terra. E o que acontece? O Espírito Santo veio. E aquelas pessoas ficaram maravilhadas de ouvir as grandezas de Deus.
E para onde elas... Você já parou para pensar que quando Paulo ele chegava em alguns lugares, ele pensava que lá não tinha crente, mas já tinha. Quando ele chegou na Grécia já tinha os gatos pingados lá, incubados. Quando ele chegou em algumas certas nações, já tinha alguns crentes, porque eles eram o resultado do derramamento do Espírito Santo. Se você for estudar um pouco sobre a igreja primitiva, você vai entender isso que eu estou falando. Já tinha umas pessoas que já tinham contato, já eram cristãs. Aleluia. Já tinham o evangelho já no seu coração, porque Deus sempre pensa no crescimento, no avanço, no rompimento. Aleluia, querido. Deus sempre quer que você cresça, querido. Ninguém é mais interessado no seu crescimento do que Deus. No nome de Jesus. Algo que a Bíblia fala, que a paciência nos faz alcançar a promessa. Aqui no versículo 36. Vocês necessitam de paciência para que alcancem a promessa. Nós precisamos de paciência. Espera. Deus está cuidando de tudo. Essa paciência vai nos levar a viver a promessa, querido. Aleluia. E a Bíblia está falando aqui no versículo 37, porque ainda um pouquinho de tempo que há de vir virá e não, vai vir a consequência do que você semeou, vai vir a consequência daquilo que você fez agora. Aleluia. Porque algo interessante, querido, na lei do dar e receber, é que nós ceifaremos um certo tempo, nós colheremos. A colheita é certa. Se eu não planto nada, eu não vou colher nada. Não é verdade? Só tem colheita quem persevera na plantação. Abra sua Bíblia agora comigo, lá em 2 Coríntios. Aleluia. O Espírito do Senhor está nesse lugar. 2 Coríntios, capítulo 9. Só tem colheita quem persevera, querido. Quem achou, diga amém. Versículo 6. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia muito, o que semeia em abundância ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com... Terceiro princípio nessa noite, para mim e para você, se chama o trabalho. Trabalho. Só avança, só cresce, querido, só prospera quem tem atitude. Amém? Só vê a porta se abrir, não apenas quem espera, mas quem tem atitude. Não tem como a porta de emprego se abrir se eu não colocar o currículo. Não existe isso. Não tem como o meu negócio crescer se eu não investir. Não tem como, querido, eu viver algumas promessas de Deus na minha vida se eu não investir nisso. Não tem como eu desfrutar de um casamento abençoado se eu não viver uma vida de santidade. Não tem como eu querer ver os meus filhos crescendo na presença de Deus se eu não estou na presença de Deus. Aleluia. Não tem como eu ver o meu ministério, a rede de homens, rede de mulheres, rede infantil, de casados, de jovens. Não tem como isso crescer, prosperar, se não houver trabalho, se não houver atitude. Aleluia. Tudo que nós fizermos, querido, requer de nós trabalho, esforço, atitude, sacrifício. Requer isso. Amém? Requer isso. Todo início requer sacrifício, querido. Todo início requer renúncia, sacrifício. Para chegar um dia fazer que nem o meu sogro hoje. Comprar 50 pintinhos lá, plantar milho, plantar feijão e ficar só na manha, só curtindo a velhice.
Já trabalhou demais e hoje desfruta do trabalho. Hoje ele colhe. Quem está me entendendo? Então, se você quer chegar na sua velhice e desfrutar das bênçãos de Deus, se você quer chegar, eu tenho um desejo, eu tenho um sonho, que nós não vamos viver aqui 10 anos mais nessa igreja. Não vamos viver 10 anos nesse espaço. Não, isso aqui está longe. Eu já tenho projeto, eu só vou escrever o projeto que Deus já me deu, só falta escrever, né? Quando eu escrever, nós vamos trazer para você sonhar e orar e trabalhar junto conosco. Aleluia, amém. De trabalhar, quando o terreno aparecer, o dinheiro a gente já tem. Amém. Em nome de Jesus, é desse jeito que vai acontecer. Tá certo? Então não tem como. Todo início requer de nós sacrifício. Se você quer ver a sua vida financeira transbordar, prosperar, romper, persevere no seu trabalho.